O silêncio como resposta à sabedoria estoica em nossas vidas. Abertura visual. Cenas de um mundo barulhento e caótico, trânsito, redes sociais, multidões, intercaladas com imagens de solidão, silêncio e calma. Introdução, o caos e a quietação. O mundo grita. Pessoas falam sem pensar, opiniões se espalham como tempestades, pensamentos correm em círculos. Mas no meio de tudo isso, há algo que muitos ignoram: o silêncio. Ele não é apenas ausência de som, é uma força, um refúgio, uma arma. Hoje, exploraremos como o estoicismo, uma filosofia de mais de 2000 anos, enxerga o silêncio como a chave para dominar a vida. Porque, às vezes, o silêncio não é fraqueza. É poder. Bloco 1. O silêncio na visão dos estoicos. Os estoicos tratavam o silêncio como um elemento essencial para a vida plena. Não era apenas sobre calar-se, mas sobre encontrar significado na quietude. Aqui estão os 7 princípios estoicos sobre o silêncio. O silêncio é a base da sabedoria. Epicteto dizia: primeiro aprenda a ouvir, depois a falar. O silêncio nos ensina a observar antes de agir. O silêncio protege a paz interior. Para Sêneca, evitar discussões desnecessárias era preservar a alma. Ele escreveu: nada é mais precioso do que a tranquilidade. O silêncio é uma forma de controle. Marco Aurélio via o silêncio como uma maneira de governar a si mesmo em vez de ser governado por emoções. O silêncio separa o essencial do irrelevante. Quando você silencia, percebe o que realmente importa. O ruído do mundo distrai, mas o silêncio esclarece. O silêncio permite reflexão. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente voltava ao silêncio para avaliar suas ações e pensamentos. O silêncio é resistência contra o caos. Quando tudo está em desordem, o silêncio é uma fortaleza. Ele não é passivo, ele é ativo. O silêncio é liberdade. Você não é obrigado a responder, a reagir ou a se justificar. Como Epicteto dizia, você controla suas reações, e nisso reside sua liberdade. Bloco 2. O silêncio na vida moderna. No mundo de hoje, o silêncio é mais desafiador, mas também mais necessário do que nunca. O barulho constante nos esgota. Redes sociais, notificações e conversas incessantes drenam nossa energia mental. O silêncio é o antídoto. Decisões precipitadas nascem da falta de silêncio. Quando reagimos impulsivamente, erramos. O silêncio nos dá tempo para pensar antes de agir. O silêncio é raro e precioso. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem sabe silenciar se destaca. Conflitos podem ser evitados pelo silêncio. Muitas discussões terminam onde o silêncio começa. O silêncio desarma. O silêncio é uma pausa para a mente. Assim como o corpo precisa descansar, a mente precisa de momentos de silêncio para se recompor. A prática do silêncio reduz a ansiedade. Quando silenciamos o barulho interno, encontramos calma e clareza. O silêncio nos conecta ao presente. No silêncio, percebemos o que está ao nosso redor, e isso nos âncora no momento presente. Bloco 3. Práticas estoicas de silêncio. Os estoicos desenvolveram formas de incorporar o silêncio em suas vidas. Reflexão diária. Marco Aurélio escrevia em silêncio sobre seus erros e acertos do dia. Pausas conscientes durante o dia. Epicteto aconselhava: quando estiver diante de algo difícil, pare e observe em silêncio antes de agir. Evitar conversas vazias. Sêneca dizia: evite o barulho dos tolos, pois ele não acrescenta nada à sua vida. Meditação sobre a morte. O silêncio nos lembra da nossa mortalidade e nos ensina a valorizar o tempo. Ouvir mais do que falar. O estoico sábio observa o mundo antes de emitir julgamentos. Distanciamento de distrações. Silencie as notificações, afaste-se do caos digital e recupere seu foco. Aceitar o silêncio como parte da vida. O silêncio não é vazio, ele está cheio de significado.
Bloco 4. Exemplos do poder do silêncio. Histórias estoicas nos mostram como o silêncio moldou grandes líderes e pensadores. Marco Aurélio diante das crises. Durante guerras e pestes, Marco Aurélio silenciava antes de tomar decisões. Sêneca e a morte iminente. Perseguido por Nero, Sêneca encontrou paz no silêncio antes de sua morte. Epicteto e a escravidão. Como escravo, Epicteto praticava o silêncio como resistência e autocontrole. O silêncio dos sábios. Grandes líderes usaram o silêncio para liderar com calma e estratégia. O silêncio em conflitos pessoais. Quantos argumentos foram evitados por aqueles que escolheram o silêncio em vez da resposta? O silêncio como forma de protesto. Na história, o silêncio já foi usado como resistência pacífica e poderosa. O silêncio como reconexão. O silêncio nos conecta à nossa essência e ao universo ao nosso redor. Bloco 5. Como praticar o silêncio hoje? Aqui estão 7 passos práticos para incorporar o silêncio em sua vida. Reserve 10 minutos diários para o silêncio absoluto. Desligue tudo e apenas esteja presente. Observe antes de falar. Pergunte-se: isso é necessário? Reduza o tempo em redes sociais. Encontre silêncio digital. Caminhe sozinho sem música ou distrações. Ouça o mundo e sua mente. Faça um diário silencioso. Escreva suas reflexões diárias sem julgamento. Pratique a respiração consciente. Silencie sua mente através da respiração. Aceite o silêncio em conversas. Nem todo espaço precisa ser preenchido com palavras. Conclusão: o silêncio fala mais alto. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de significado. Em um mundo que nunca para, aqueles que abraçam o silêncio descobrem a verdadeira força interior. Como os estoicos ensinaram, o silêncio é mais do que uma prática, é uma filosofia de vida. E agora, eu deixo uma pergunta: o que você ouvirá quando tudo ao seu redor silenciar? Descubra isso e muito mais aqui. Inscreva-se no canal e explore os mistérios e os poderes do estoicismo. Porque às vezes, a melhor resposta é aquela que não precisa ser dita. Cenas finais: uma vela que se apaga em um ambiente escuro, enquanto aparece na tela, no silêncio, você encontra a si mesmo.